uma grande hipocrisia, uma verdade que vocês nunca perceberam. Essas igrejas não têm união uma com as outras. E o teu pastor, teus irmãos pregam união. Olha que hipocrisia. Irmãos, vamos ser sinceros. Isso precisa mudar. A gente precisa se limpar. A gente precisa se tornar pessoas melhores para levar o Evangelho de Deus. Como que uma igreja quer levar o Evangelho de Deus se não ama seu próprio irmão, se não ama seus próprios colegas de outra igreja? Você entendeu? O primeiro passo é não amar, é falar a verdade. A Bíblia diz: amará teu próximo como a ti mesmo. Deus fala, lá em João, lá fala, como que tu pode amar a Deus que tu não vê, se tu não ama teu irmão? Lá no primeiro epístolo de João fala. Como, irmãos, pregar o Evangelho podre primeiro? Se você está podre, como que você vai pregar o Evangelho se você não ajuda seu irmão que está nessas seitas enganadoras, que está no engano, na mentira, está no Evangelho falso? Não existe. Ah, Deus liberta. Claro que Deus liberta, mas você precisa orar para o seu irmão, você precisa falar a verdade. Porque quando você fala, a semente cai. A gente vê igrejas que se dizem igreja, que é verdadeira, uma igreja reformada, que não prega contra a falsa doutrina, que não prega contra falsos profetas, igrejas, irmãos que não ajudam outro irmão, vê o irmão no monte fazendo sacrifício de tolo, fazendo campanha, pegando envelope, dando dinheiro. Os irmãos não ajudam uns aos outros. Não tem coragem de falar, não tem coragem de ensinar, de pregar para o irmão. Isso que é amor. Amor não é passar a mão na cabeça não, irmão. Cadê a união? Cadê a força? Cadê a igreja que se diz que igreja reunida é a igreja forte? Cadê? Que não ajuda os irmãos, que está nessas grandes heresias. Igrejas pequenas que não estão na mídia, que fala grandes aberração. E as pessoas conhecem a verdade e deixam o irmão jogado na aberração. Tem medo de falar. Pastores que falam, não, aquela igreja lá é boa. A igreja batista é boa. Sem ser a reformada, né? É boa. Sabendo que lá tem diaconisa, tem pastora, tem óleo, tem a pior parafernália do mundo, enganando as pessoas. E eles falam assim. Como? Ainda fala, tem que obedecer a igreja, tem que obedecer o pastor, senão é pecado. Obedeça não, que ele está errado. Irmãos cristãos, que eu vejo falando da igreja Deus é Amor, dizendo que é uma igreja boa, uma igreja abençoada. É mentira. É uma igreja falsa, mentirosa, onde prega coisas que Cristo não pregou, onde bota regras que Deus não colocou, vivendo como hipócritas, fariseus, até seita é, onde massacra as mulheres, onde massacra os homens. Você entendeu? E as pessoas não ajudam uns aos outros, falam que é unido. As igrejas que se diz que é reformada, que pregam uma pregação expositiva, não ajuda essas pessoas, não dá força para os irmãos, não tem união. As igrejas hoje vivem assim, é um comendo o seu angu, um comendo o seu feijão, não está nem aí para ninguém. Não existe união, meu irmão. É mentira. A Bíblia fala quão bom e quão agradável que os irmãos vivem em união. Isso não é só para a igreja, assembleia que vive só no redor dele. É para toda igreja reunida. É quando você ajuda a falar da falsa doutrina. Quando você fala para o irmão, irmão, não existe campanha, 3 campanhas de libertação para libertação. É mentira. Isso que é amar o irmão. Isso é amar o irmão. Irmão, não existe campanha de sal. Isso tá na quibanda, banda. Isso é satânico. É falar para o irmão, irmão, para que com isso, que esse negócio de tridismo não existe. Envelope, campanha de coisa. Isso que é ajudar o irmão. Cadê o amor pelo irmão? Quando o irmão está batizando, que você tem que prometer sustentar a igreja, falar para o irmão, isso não existe, irmão, isso é mentira, isso não é bíblico. Tem na cartilha da igreja, mas é mentira. Não obedeça, não é de Cristo, não é obra do Espírito Santo, não é obra de Jesus, é mentira. Cadê o amor pelo irmão? Cadê a ajuda pelo irmão? Primeiro a gente precisa se limpar, irmão, para pregar o evangelho, para falar de Cristo. Primeiro a gente tem que ajudar os nossos irmãos aqui. Nossos irmãos que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, mas está no engano, está na mentira. Porque não conhece a palavra direito, porque não tem um conhecimento alto da palavra.
Gritar em monte, santificando o lugar, sacrifício, penitência. As pessoas não entendem. Isso é para você, irmão, que conhece a verdade e só anda engolindo, comendo, comendo, comendo. Chega a estar gordo de tanta verdade, mas não passa pro irmão. Não tem coragem de confrontar o irmão, não tem coragem de falar a verdade pro irmão. Não tem coragem de falar pro irmão da Testemunho de Jeová. Não tem coragem de nada de falar. Por quê? Porque é viver no seu próprio caminho, no seu próprio quadrado. Essa é a verdade. Por isso que a igreja hoje é uma hipocrisia, é um engano hoje, é um fracasso. Hoje, a igreja não é uma arma de evangelização hoje. A igreja é uma vergonha hoje. Está uma vergonha. As pessoas não acreditam mais de ir na igreja. As pessoas não acreditam mais que lá tem uma palavra verdadeira de Cristo, mas tem um ladrão lá, um mercenário que rouba as pessoas, que pede dízimo. As pessoas pensam assim, acabou, meu irmão. A igreja hoje é uma das instituições mais sem moral na terra, é a igreja, meu irmão. Por quê? Por causa dos mercenários, os falsos profetas, e eles ficam calados, os verdadeiros cristãos ficam calados, engolindo os H desses camaradas. Essa é a verdade, meu irmão.